Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de São Tomé, apóstolo, do Evangelho segundo São João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No que exatamente consiste a dúvida de Tomé? Será que ele não confia nas pessoas que estão contando que viram o Senhor? Será que os discípulos são mentirosos? Porque existe gente que tem hábito de falar mentira. Diria melhor até, gente que tem o vício de falar mentira. Mente até sem perceber. Mas será que os discípulos eram gente assim? Existe gente que vive fazendo, não mentira, mas brincadeira. Existem pessoas que, para criar um ambiente agradável, não sei, talvez para aparecer um pouco também, muitas vezes dizem coisas que não são reais e o fazem em tom de brincadeira. Só que a brincadeira só aparece depois. Quando fazem com ares de verdade. De fato, existem algumas pessoas de quem a gente sempre tem que ficar com o pé atrás. Não são maldosos, não, mas para a gente não fazer papel de bobo toda hora, é bom a gente sempre ter uma desconfiança. Será que os discípulos eram pessoas desse tipo? Nada no Evangelho sugere que os discípulos fossem assim. Nem mentirosos e nem brincalhões a tal ponto de inventarem uma coisa assim. Onde é que residia a dúvida, esta dúvida tão forte de Tomé? Esta dúvida residia nele mesmo, dentro dele mesmo. Da primeira vez que Jesus aparece, Tomé não estava com eles quando Jesus apareceu. Alguma dúvida ele tinha. É possível até que estivesse pensando ou que já tivesse deixado o grupo. Isso até faz sentido, porque se Jesus foi posto na cruz e eles o seguiram até ali, mas agora Jesus não estava com eles mais, até fazia sentido que alguém dissesse: não tem mais por que continuar com esse grupo. Então, Tomé estava vacilando já por ele mesmo. E talvez tenha interpretado que aquela notícia de que Jesus tivesse aparecido a eles fosse talvez uma tentativa de que ele não fosse embora. Quem sabe? Só especulação. O fato é que ele não tinha motivos para
desconfiar assim dos discípulos. E é esta a censura que Jesus faz a ele. Deveria ter acreditado na palavra dos discípulos. Não deveria ter tentado submeter os discípulos, os seus irmãos, a um desafio deste. E no fundo, ele desafia não os irmãos, não os discípulos, mas ele desafia o próprio Jesus. Nós temos aqui uma simbologia do que acontece conosco ainda hoje. As evidências que são a busca, para dizer a verdade, são a verdadeira busca da ciência. A ciência não faz nenhuma especulação que não seja possível demonstrar. Então, a ciência apenas observa, e observa através de métodos, para dizer é assim, porque eu observei que é assim. E é por isso que a ciência tem um grande papel, porque ela nos ajuda a catalogar as coisas como elas acontecem, como elas são, e isso pode servir para nós, isso é útil para nós. Se as coisas acontecem sempre daquele jeito, e alguém vai testando, é capaz de dizer como as coisas acontecem. Ciência não é objeto de fé. A ciência não trata de fé. Eu não tenho fé na ciência. Eu apenas não posso negar as evidências que quem estudou me mostra. Então, a pessoa que faz ciência, ela mostra. Eu não preciso ter fé naquilo que está diante dos meus olhos. É isso que a ciência faz. Uma coisa muito simples. Algumas pessoas acham que tem que ter fé na ciência. E algumas pessoas caem no absurdo de negar as evidências, de negar aquilo que está demonstrado. Não faz sentido. Mas, eu disse, a ciência não é objeto de fé, é objeto de observação. Mas existem coisas que estão totalmente fora do alcance da ciência. E que a ciência não pode negar também. Eu gosto de dizer que a ciência pode nos mostrar, nos dar o como, mas a ciência não pode nos dar um porquê. A causa, as verdadeiras causas. Pode até me mostrar que o universo veio de um fenômeno, de uma expansão, de uma explosão, pode até mostrar. Mas para aí, não tem mais nada a dizer. Antes disso, não tem mais nada a dizer. São dúvidas verdadeiras, perguntas verdadeiras, do antes e do depois, totalmente fora do alcance da ciência, a não ser para perguntar. A pergunta é legítima. E é próprio, exatamente a ciência que nos ensina a perguntar o que é que tinha antes, o que é que tem depois. Só que essas perguntas a ciência nos ajuda a fazer, mas não é capaz de responder. Este é o espaço onde entra a fé. Exatamente aí entra o objeto da fé. A ciência é baseada na observação. Já existem coisas que são baseadas na fé. Eu creio naquelas coisas que somente a fé pode me dar uma resposta. Se a ciência me der uma resposta, eu não preciso mais da fé. De fato, se a ciência demonstrasse coisas que às vezes alguns dizem por aí, bom, tenho que me render às evidências. Mas bem sabemos que a ciência não é Deus. Esse é o detalhe. Ela tem o seu lugar, como também a fé tem o seu lugar. E é por isso, então, que Jesus prova para Tomé que ele está ali. Veja. Como negar? Agora eu vi. Como negar se agora são evidências?
E Jesus fala, grande coisa. Meu Senhor e meu Deus. É uma afirmação de fé, mas uma afirmação de fé que brota num ato de desconfiança, num ato de falta de fé. Se pelo menos Tomé tivesse dito, é difícil de acreditar, é mesmo? Será? É difícil acreditar. Mas não foi isso que ele disse. Ele impôs que devia ver, que devia tocar para crer. Quis submeter Deus à prova científica, ou prova em laboratório, aqui assim, ou então não acredito. Nisso aqui um gesto de uma certa arrogância. Fé e ciência se complementam, uma precisa da outra. Fé sem ciência vira crendice. Não é fé, vira superstição. Porque eu creio no que eu quero crer, eu invento o que eu não consigo responder, invento outra coisa. É por isso que mesmo dentro do campo da fé existe ciência, por isso que existe teologia, por isso que existe história da igreja, por isso que existem tantas matérias que a gente estuda sobre a fé. Por isso que a gente consegue tirar conclusões da fé. Não é uma questão de só eu quero crer, eu invento uma coisa e creio nela. Não. Eu creio em alguma coisa que tem base. Sem a ciência, a fé se transforma numa superstição, numa crendice. Por outro lado, sem dar pelo menos a possibilidade da fé, a ciência se torna desonesta. Porque ela pretende responder coisas que ela não pode responder. Por exemplo, a ciência não pode dizer que Deus não existe, porque ela é incapaz de provar que Deus não existe. É verdade. Quem crê em Deus também não tem jeito de provar que Deus existe. Pelo menos com o que nós temos neste mundo. Mas quem diz que Deus não existe, também faz um ato de fé de que Deus não existe, porque ele não pode provar. E principalmente, a ciência não pode negar que a questão sobre a existência de Deus seja uma coisa lógica. A questão. Por quê? Porque onde não existe uma resposta plausível e uma resposta que daria sentido a toda a existência de tudo que existe, a fé dá uma resposta que coloca ordem em tudo. Uma ciência honesta e séria, ela não nega a possibilidade de Deus existir. Pode dizer, não está demonstrado que Deus existe. Não tem jeito de demonstrar que Deus existe. Mas como também não tem jeito de demonstrar que ele não existe, então fica empatado o jogo. E aí a gente então chega à conclusão de que alguns têm fé que Deus existe e outros têm fé que Deus não existe. Só que, repito, a afirmação da existência de Deus dá sentido a tudo. A afirmação de quem prefere dizer que Deus não existe deixa tudo sem um fundamento, sem um apoio. Significa dizer que tudo existe para nada. Que tudo veio por acaso, que nada tem objetivo. E isso é contrário à própria ideia da ciência, porque a ciência constata que existe causalidade nas coisas. Uma coisa existe porque outra causou. Que nada existe sem uma razão. Isso é um fundamento da ciência. Só que ela chega lá na razão de tudo e diz, não, aqui não tem razão nenhuma, aqui é por acaso. Então isso é um absurdo também. Então Tomé tenta submeter a fé à evidência. E a partir do momento em que eu tenho a evidência, eu não preciso ter fé. Por isso que São Paulo diz que
Por agora, permanece na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, permanecem 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade, o amor. Mas que a fé e a esperança vão terminar. Porque quando tivermos a visão daquilo que não conhecemos aqui, não precisaremos ter fé mais. Será evidência, será visão. A gente só tem fé naquilo que a gente não tem evidência e a gente só tem esperança daquilo que ainda não aconteceu. Ele diz, as duas coisas vão passar, a fé e a esperança vão passar. Só a caridade vai continuar. Que a caridade depois, como São João diz e define, é Deus. Deus é amor, é a única que não vai passar. Mas também a fé vai passar. Diante da evidência não precisa fé. Diante da dúvida é necessário tanto fé quanto ciência. Jesus termina o Evangelho dizendo, bem-aventurados os que creram sem terem visto. E eu termino recordando um depoimento de uma médica que faz palestras sobre cuidados paliativos. E então ela disse que certa vez uma pessoa que estava com uma doença terminal e era uma pessoa que vivia como morador de rua, vivia em situação de rua, e estando ali ela conversava com ele e certa vez ela perguntou para ele assim, o senhor acredita em Deus? E ele respondeu, em Deus a gente não acredita, em Deus a gente confia. Rezemos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e tenhamos a vida pela fé no Cristo, que ele reconheceu como Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.